Quando Abraão, ele é chamado pelo Senhor no início do capítulo 22, ele diz que ele vai colocar Abraão o quê? À prova. Você crê que Deus nos nossos dias continua nos colocando à prova, como fez com Abraão? 3 coisas nós vamos perceber: fogo, a lenha e o cutelo. A lenha era para preparar o altar, o cutelo era para sacrificar, e o fogo era para quê? Precisava queimar. A minha Bíblia sua diz que no tabernáculo tinha o altar do sacrifício, aonde todos os homens levavam os seus sacrifícios diante do Senhor, através do sacerdote, e ele ali era sacrificado, era queimado, para ser purificado. Dá um sorriso para o teu irmão e fala que esse meu lindo, tem prova que não acaba, não é porque o Senhor não quer não, é porque a gente não entendeu o tempo do sacrifício. Vamos no texto aqui. Se nós olharmos para o versículo 10, ele vai dizer assim: e estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar quem? Mas do céu lhe bradou um anjo do Senhor: Abraão, Abraão. E ele respondeu o quê? Então lhe disse: não estenda a mão sobre o moço, o rapaz, e nada lhes faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste quem? Teu filho, teu único. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si o quê? Então entenda uma coisa: quando o Senhor olha para aquilo que é Abraão, porque ele pede Isaac, mas Abraão tinha maturidade para entregar Isaac. Quando Deus pede para ele, o coração dele ficou como? Ele leva 3 dias caminhando para o Senhor tirar de dentro dele aquilo. E quando ele sacrifica Abraão, dentro dele, o cordeiro vira o quê? Carneiro. Por isso é que a morte, ela abre um acesso. A morte abre uma porta, um portal para maturidade na minha vida e na sua. Porque o Senhor vai olhar para mim e para você e entender que nós estamos prontos para sacrificar e ir para um outro nível. A gente pode até, irmãos, preste atenção no que eu vou dizer para vocês. A gente pode falar em línguas, a gente pode pular, a gente pode sapatear, a gente pode rolar no chão, carregar o fogo, mas não teve morte ainda. Não teve cutelo, não passou para o outro nível. Por isso é que a gente vê pessoas que manifestam muitos dons, mas ainda continuam imaturas. Nós vemos pessoas que querem muito durante um tempo, daqui a pouco abandonam a caminhada. Quando eu entendo que sacrificar me abre portas, quando eu entendo que abrir mão para o Senhor me abre portas, me leva para um outro nível, eu vou experimentar algo em Deus que eu nunca experimentei. Quando a gente olha e entende que sacrificar não é o fim, mas é o início de uma vida poderosa em Deus. Quando a gente entende, lembra que eu falei que Abraão foi sacrificar Isaac. Falei de Ana que ofereceu Samuel como oferta, e o pai ofereceu Jesus. Eu pergunto, se Jesus não tivesse sido sacrificado, não tivesse sido morto, nós estaríamos aqui hoje? Sim ou não? Eu pergunto, a morte dele abriu um portal? Abriu um acesso? A mesma forma que pode se abrir um acesso lá, pode se abrir um acesso aqui, na minha vida e na sua vida. O problema é que quando nós falamos de sacrificar, irmãos, é uma coisa difícil, sabe por quê? Alguém que já perdeu dinheiro, perdeu na rua, R$50, R$10, R$20. Sabe qual? Você só perde dinheiro quando você está precisando muito. Tenho R$5 para comprar o pão. É o pão que vai salvar o dia. Você perde R$5, você fica como? Agora, não é só para a gente ter um... Você perde R$5, você fica desesperado por causa do pão. Mas se você tiver que dar R$5 como oferta de sacrifício, porque é o único que você tem, você guarda para o pão. Entendeu ou não? Porque nós somos a geração que nós não queremos perder. Tudo na vida da gente, irmãos, muda de fase.
O problema é que quando a gente chega para viver uma vida com Deus, a gente tem dificuldade de superar fases. A gente tem dificuldade de abrir portais. Quando Jesus ele está para ser crucificado, Pedro vai pular na frente e vai falar que assim, contigo eu vou até a morte. E corta a orelha de quem? De Malco. Eu pergunto, naquele momento, o que ele falou estava levando ele para um outro nível? Sim ou não? Foi só da boca para fora. Nós estamos vivendo uma geração que fala muito da boca para fora, mas na hora de aplicar, na hora de... Tanto que quando ele nega, ele começa e procura... Vão levando Jesus, ele vai pelas estrelas, só vendo para onde estão levando ele. E alguém chega para ele e fala que uma mulher, você é um deles. Eu nunca estive com ele. Na hora que era para pular de fase, na hora que era para mostrar que a morte, daquilo que ele falou, contigo eu vou até a morte, era para ser posto em prática, ele fez o quê? Ali era a hora do cutelo. Ali era a hora do sacrifício. Irmãos, se o problema fosse apenas uma morte física, o problema não é morrer fisicamente, o problema é matar dentro de nós o que toma o lugar dele. O problema é entender que aquele que foi levado à cruz, aquele que caminhou, aquele que carregou a sua própria cruz, ele foi um exemplo para mim e para você, porque ele abriu um acesso para nos levar de volta para casa. E eu fico imaginando quantos acessos nós podemos alcançar, quantos lugares nós podemos acessar. Porque eu fico imaginando, olha só, Deus prometeu a Abraão que faria dele uma grande, sim ou não? Eu pergunto, se ele não sacrificasse Isaac, viria uma grande nação? Tem grandes coisas que Deus quer fazer na minha vida e na sua. Mas para acessarem, algumas coisas precisam morrer. Algumas áreas da nossa vida precisam morrer. Não é morrer para nos matar, é morrer para a gente crescer nele. Não é morrer para nos humilhar. Não é morrer para dizer que a gente está sendo menosprezado. Mas é morrer para nos elevar a um outro nível de intimidade, de relacionamento. Eu fico pensando quando a própria Ana pega Samuel, o primeiro filho, que ela nunca tinha tido filho, e ela pega o primeiro filho, quando o menino desmama, ela vai e entrega no altar. Eu pergunto, tem algumas mães aqui, será que nós, no nosso tempo, teríamos coragem de fazer isso? Pior do que isso, presta atenção, Ana amava Samuel? A minha Bíblia, a sua, diz que quando Eucana ia todos os anos ao templo, ele dava mais ofertas por Ana ou por Penina? Por Ana, porque a Bíblia diz que ele amava muito mais Ana do que a quem? Penina? Aí eu pergunto, se a Ana teve coragem de dar, imagine Eucana, que amava muito mais a ela. Porque a gente fica imaginando que Ana entregou, mas Eucana não perdeu um filho? Tanto a mulher quanto o homem, naquele momento, os dois perderam. Nós que estamos aqui hoje, homens e mulheres, nós queremos perder? A oferta de Ana abriu um portal para que ela tivesse muitos e muitos filhos. A oferta de Ana abriu um portal para levantar dentro de Israel, porque havia um sacerdote corrompido, e o sacerdote corrompido teve que morrer, para então entrar um camarada chamado Samuel, para governar sobre Israel, como juiz, como sacerdote e profeta. Olha a atitude de uma mulher que entrega, que sacrifica. Quantas portas se abriram à frente dessa mulher? Quantas portas se abriram à frente de Israel? E eu digo, irmãos, tem coisas que Deus quer abrir na minha vida e na sua. E a única coisa que Ele está pedindo para mim e para você é para a gente sacrificar. Não é para nos matar, irmãos. Do dia que Deus prometeu até Isaac completar 13 anos, Deus ficou calado. Deus ficou em silêncio. Deus não falou com Abraão.
Ele ficou em silêncio durante 13 anos, porque Abraão havia desobedecido a uma palavra. Agora preste atenção. Você é conhecido como o pai da fé. Você é conhecido como aquele que daria uma grande nação. E Deus fica 13 anos sem falar com você. Até o momento do menino, tanto que Abraão tem que mandar o menino embora. Entenda uma coisa, querido. Quando Deus nos pede alguma coisa e a gente não faz aquilo que Ele pediu e faz o contrário daquilo ali, enquanto você não despedir aquilo que Ele não te pediu, o novo não vem. Enquanto a gente não matar algumas coisas, porque presta atenção, Ele precisou matar Isaac. Deus pediu, mas não permitiu. Mas Deus não mandou ele mandar embora Agar e Ismael. Eu pergunto, tem diferença? Você está mandando um filho fora de casa. Diga para o teu irmão assim, ó, tem coisas que é só uma prova de Deus para mim e para você. A minha Bíblia, a sua, diz que ele pega Agar, dá para ela um pote de água e um saco com pão e despede ela. A Bíblia diz que ela foi andando, chegou um momento que acabou a água, não tinha mais nada. Ela vai sentar debaixo de um pé de árvore. A Bíblia diz que ela se distancia num tiro de um arco para não ver o menino morrer. A minha Bíblia, a sua, diz que Deus ouviu o choro do menino. Deus tem ouvido muito choro. Ele não pediu o menino, mas ele socorreu o menino. Deus não é um Deus masoquista, irmãos, mas Ele é um Deus que trabalha com processo na minha vida e na sua.